Boa noite a todos. Confesso que é sempre uma alegria pregar a palavra de Deus. Agradeço bastante o convite, agradeço bastante. Faz tempo que eu não vim aqui, estou vendo aqui a internet, dar atenção pela internet. Então, o pessoal da internet aí, fazia tempo que até mesmo eu não tocava, então essa imagem é meio diferente, né? Acostumado a ver a igreja cheia aqui, hoje eu vejo só espalhado. Um momento que a gente tem atravessado diferente, mas como a gente canta, a gente ora e a gente crê, Deus está no controle. Em todas as coisas Deus coopera. A Bíblia diz que em todas as coisas, todas, sejam boas, sejam ruins, Deus trabalha para o bem daqueles que amam a Deus. E que a gente tem que ter sabedoria para discernir os tempos. Na época do frio a gente coloca roupa de frio. Na época do calor a gente coloca roupa de calor. Conforme as épocas vão mudando, nós temos que nos preparar e agir de acordo com elas. A gente tem que ter sabedoria, tem que ter discernimento. Nós temos a palavra de Deus, ela é geral, ela é genérica. Mas onde está escrito a vontade de Deus para Penápolis? Tem algum lugar que foi deixado escrito? Para Penápolis, para a tua vida, para a tua família? Não. Você tem que buscar em Deus. Você tem a vontade de Deus de uma forma geral, mas a específica, para o seu tempo, para a sua geração, você tem que buscar em Deus. E eu tenho pedido para o Senhor sabedoria para discernir esse tempo que Ele tem colocado na minha vida, na vida da igreja, na vida dos brasileiros, dos paulistas, para que o Senhor possa dar para a gente estratégias para pregarmos a palavra de Deus. Amém? Agradeço a oportunidade, pastor. Agradeço a oportunidade de estar aqui. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, ou melhor, na carta de 1 Coríntios, no capítulo 13, famosíssimo texto de Paulo, capítulo 13, do versículo 1 em diante, até o versículo 13. Se você puder, eu vou pedir para você se colocar de pé. E se você puder, eu peço que você abra a sua Bíblia. Com certeza os nossos irmãos vão projetar aqui com muita presteza, mas se você puder ler, é melhor. A nossa memória, ela funciona melhor geograficamente. O papel, ele é mais geográfico, ele não muda. Quem estuda para concurso sabe bem disso. Então, se você puder, eu peço que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 13. Diz assim a palavra de Deus: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar os montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem estes três: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. Você poderia fechar os seus olhos? Pai santo, Pai justo, nós estamos na sua presença porque o Senhor é o nosso Deus. Nós viemos aqui porque o Senhor é vivo, porque o Senhor não é como o mundo, que engana, que promete, que quando dá uma coisa para tomar outra.
Não, o Senhor é Deus, o Senhor é Pai, o Senhor se importa, o Senhor é mais alto. O Senhor não está preocupado só com a nossa vida aqui, mas o Senhor está preocupado com o nosso futuro. O Senhor está preocupado com as gerações. Por isso, meu Pai, nós te agradecemos nessa noite, pedimos que o Senhor fale com o seu povo nessa noite. Eu de mim mesmo não tenho nada para oferecer, mas nós te pedimos que o Senhor use a minha vida nessa noite, para que o teu povo ouça a tua voz, aprenda de ti, e deixe ser curado, ser transformado pela sua palavra. É o que nós te oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Você pode se assentar? O texto é sobre amor. E provavelmente você deve estar pensando que hoje nós vamos falar de amor. Mas hoje nós não vamos falar de amor. Aliás, hoje nós não vamos falar o que o amor é. Hoje nós vamos meditar sobre o que o amor não é. O texto aqui diz para nós 8 coisas que é o amor. Primeiro ele diz 2 coisas que é o amor. Obrigado. Ele diz que o amor é paciente e benigno. Só que o texto diz coisas que o amor não é. E que às vezes praticamos e podemos correr o risco de nos enganar, praticando essas coisas achando que é amor, porém não é amor. E o texto diz, e a primeira coisa que o texto diz, ele diz no versículo 4, o amor é paciente, é benigno, e a primeira das características do que o amor não é, a palavra diz aqui, o amor não arde em ciúmes. A minha versão é a Revista Atualizada. Outras versões, a versão NVI diz que o amor não sente inveja. Depois desse texto, depois dessa palavra, vem uma série de outras 7 características de que não é o amor. As pessoas que veem esse texto, que estudam esse texto, elas chegam à seguinte conclusão: todas as outras coisas ruins que o amor não é, derivam-se dessa primeira, que o amor não é. E a Bíblia diz que o amor não arde em ciúmes. A palavra grega para arder em ciúmes é a palavra zelo, que algumas vezes é traduzida por inveja. Por isso que a Nova Versão Internacional da Bíblia, ela traduz essa palavra como inveja. A palavra que a Bíblia usa para inveja em grego são 2, zelo e fótonos, alguma coisa assim. E a Bíblia trabalha alternativamente com essas palavras. Então, às vezes, essa palavra tem um sentido bom, um sentido de zeloso, um sentido de que Deus zela pelo seu povo, que Deus arde em ciúmes. Mas outras vezes ela tem um sentido ruim, e a partir de Atos ela começa a ganhar um sentido ruim. Essa palavra ela significa arder em zelo, ódio e raiva. Mas porém a Bíblia trabalha alternativamente com essa palavra, zelo. E algumas vezes ela é traduzida em Atos 7:9, ela diz que José foi entregue pelos seus irmãos para ser vendido como escravo por inveja. E a palavra é a mesma que está aqui. Em Atos também, a Bíblia fala que os fariseus por inveja perseguiam Paulo. A Bíblia diz lá em Tiago 4:2 que o povo de Deus sente inveja. Ele diz assim: matais, invejais e viveis a lutar. Então essa palavra ela é traduzida. Então a Bíblia ela vai transitando entre inveja e ciúmes. E restou então para a língua portuguesa diferenciar o que é ciúmes de inveja. Porque o texto diz o seguinte: o amor, a primeira característica que o amor não sente inveja, não arde em ciúmes. E desta característica ruim, vão se derivando todas as outras. Então, cabe a gente, pela língua portuguesa, tentar diferenciar o que é ciúmes e o que é inveja. O Wikipédia diz que ciúme é uma reação complexa e uma ameaça de uma relação valiosa. O Infopédia diz que é um sentimento de possessividade em relação a algo ou alguém. Ou seja, é o que o marido sente pela esposa. Uma vez a minha esposa, eu não sei se eu já era casado, acho que já era casado. Ela veio para missão e ela desceu do ônibus com um amigo dela. Ela disse, e quando eu olhei ela conversando com o amigo dela, ela disse que meu rosto transformou. Aquilo, naquele momento, eu senti ciúmes. É algo que ela é só minha. O ciúmes pressupõe 3 personagens. O ciumento, que é o sujeito ativo.
o sujeito passivo dos ciúmes, muitas vezes a gente pode chamar de vítima, e uma terceira pessoa que está ameaçando aquela relação. Porém, a Bíblia, como a Bíblia não diferencia, nós precisamos recorrer então à língua portuguesa para diferenciar. E inveja, de acordo com o dicionário Priberan da língua portuguesa, significa desgosto pelo bem alheio. Então nós estamos estudando o que o amor não é. E a Bíblia fala que o amor não é inveja. E inveja, de acordo com a língua portuguesa, é um desgosto pelo bem alheio. É o desejo de possuir o que o outro tem. É bem fácil de entender inveja. Quem assistia Chaves sabe muito bem. O Kiko era uma pessoa bem invejosa. Então inveja é aquele desejo de possuir o que o outro tem. O Wikipédia diz que é um sentimento de angústia e mesmo raiva perante o que o outro tem. Inveja geralmente está direcionada para o outro. E a Bíblia diz que o amor não arde em inveja. Inveja é olhar para o outro. E ainda o Wikipédia diz que é um sentimento de frustração e rancor por um desejo não realizado e que o outro realizou. E a inveja, diferentemente dos ciúmes, ela só tem dois personagens. O ciúme tem três: o sujeito ativo, o marido; o sujeito passivo, a esposa; e um terceiro, que é aquela pessoa a ser fulminada, que está perto da esposa, está perto da namorada, está perto da filha, não é mesmo? Os pais sabem muito bem disso. A inveja não, a inveja ela pressupõe dois personagens: o invejoso e o invejado. Só que a nossa geração, a geração do marketing, ela costuma dar nomes bonitos para a inveja. Porque é mais fácil você dar um nome bonito do que você reconhecer e tratar o problema. O IBGE, ele diz que a maior parte das economias capitalistas, elas são baseadas no consumo interno das famílias. Você sabia que um casal homossexual consome 30% a mais do que um casal heterossexual? Por que você acha que existe todo um lobby, toda uma mídia por trás de homossexualismo? Você acha que é à toa? Porque o casal homossexual, ele consome 30% mais do que um casal heterossexual. O casal heterossexual, ele guarda dinheiro na poupança para fazer o casamento dos filhos. Ele guarda dinheiro para poder comprar um terreno para os filhos, para poder comprar a casa, tal. O casal homossexual não tem essa preocupação, então ele consome. Então existe um interesse da mídia, do mercado de consumo, em patrocinar, em promover. Mas voltando a falar da inveja, o consumo, ele é a base do sistema capitalista moderno no qual nós vivemos. E pasmem vocês, o estímulo do consumo é a inveja. Eu dava aula no seminário de Araçatuba, e um aluno meu lá do seminário, ele era formado em marketing e propaganda. E ele era do primeiro ano. E nas aulas eu mais aprendia com ele do que eu dava aula para ele. E ele me falava muitas coisas interessantes. E uma das coisas interessantes que ele me dizia era isso: o consumo, ele é estimulado, ele é produzido, fomentado pela inveja. Aí eu fui dar uma pesquisada, e eu encontrei num site jurídico chamado Migalhas, talvez até o pastor conheça. Quem é da área do direito aí deve saber bem disso daí, é um site jurídico chamado Migalhas. E nesse site, um jurista chamado Risato Nunes, analisando o Código de Defesa do Consumidor, ele diz o seguinte: a inveja tornou-se um produto de consumo. A inveja é a vontade pelo supérfluo, por aquilo que eu não preciso, e ela é a causa do endividamento das famílias. A inveja é o que faz as pessoas quererem sempre comprar. Na realidade, a inveja poderia ser resumida assim: é comprar o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para fazer média com quem não gosta de mim. Geralmente a inveja se resume nisso, ou o sucesso, ou o consumismo. Inveja é comprar o que eu não preciso, com dinheiro que eu não tenho, para fazer média com quem não gosta de mim. E a inveja ela é baseada nisso. As pessoas elas buscam coisas que não precisam e que não possuem condições de ter, de acordo com esse jurista no site Migalhas. Ele diz por quê? Porque geralmente alguém no seu círculo de consumo possui tal coisa, e ele quer ou ter igual ou ter melhor. E a mídia trabalha nisso, fomenta isso. Então a inveja ela é muito
estimulada na nossa sociedade. Porém, não de uma forma explícita. Imagine, vou anunciar um produto. Você que é invejoso, venha e compre essa caixa de som. Acho que ninguém ia vir comprar essa caixa de som. A mídia não pode falar que é inveja. A propaganda, o marketing não pode dizer, você que é invejoso, venha e compre esse copo com água porque você vai tomar mais. Não, tem que camuflar, tem que ocultar. A indústria tem que dissimular a inveja. E a inveja na nossa sociedade, na nossa geração, ela é articulada, ela é dissimulada com alguns nomes, com alguns rótulos. Por exemplo, ambição. A pessoa fala, eu sou um cara ambicioso. Ou então fala, ciúmes. Ah, tal pessoa é ciumenta, eu sou ciumento. Ou então, às vezes, a inveja ela é apresentada como, é muito comum isso, competitividade. Eu sou um cara competitivo, eu gosto de competitividade, eu gosto de desafio. Se alguém faz tal coisa, eu quero ir além, porque eu sou competitivo. O nome disso é inveja. Só que ela vem apresentada, dissimulada com outro nome. Porque se fosse como inveja, ela não venderia. Mas eu te pergunto, eu quero que você pense comigo. Se você der um nome diferente para alguma coisa, aquilo lá vai mudar? Se eu chamar isso aqui de guitarra, isso aqui vai ser uma guitarra? Se eu disser que a cor do capim é verde, se eu disser que a cor do capim verde é rosa, ele vai mudar de cor? Se alguém disser que não existe gravidade, que acredita piamente, que chegou a um ponto cerebral, numa consciência superior e que descobriu que a gravidade não afeta e pular de um prédio, o que vai acontecer? Então não significa que chamar inveja por outro nome, ainda que você dê outro nome, ela continua sendo inveja. William Shakespeare dizia, ignorar os fatos não os alteram. Você nomear com um jeito mais bonito não altera a sua essência e não altera as suas consequências, o que é muito pior. Antigamente, há uns 10 anos atrás, as pessoas chamavam remédio de tarja preta. E falavam, cuidado, aquele cara toma um remédio de tarja preta. Hoje, as pessoas chamam o mesmo remédio de tarja preta de remedinho, para ficar mais comercializável. E a pessoa que toma isso, tomar aquilo, achando que aquilo não é algo ruim, pode tomar por um longo tempo. Eu pergunto, a pessoa que toma um remédio de tarja preta ou um remedinho, porque ela está com problema de insônia, porque ela está com problema dentro dela, no dia seguinte aquele problema vai embora? O seu verdadeiro problema vai ser resolvido se ela simplesmente mudar o nome? E é isso que a nossa sociedade tenta fazer com a inveja. Mas a Bíblia não. Graças a Deus, a Bíblia é a verdade. A Bíblia não mente. Como um remédio que às vezes é amargo. Tem um médico em Lins, ele é antigo, pediatra, e ele só dá remédio antigo, remédio amargo, que criança detesta. E a Bíblia é como um remédio amargo, às vezes ela é amarga, porque ela mostra para você como um espelho. E às vezes aquilo dói, mas é aquilo que cura. É aquilo que sara, é aquilo que restaura. E a Bíblia fala sobre inveja? Fala sobre inveja. E como fala? E nós temos alguns exemplos de inveja na Bíblia. E o primeiro deles, o mais conhecido deles, é a história de Abel e Caim. Para economizarmos tempo, você conhece essa história. A Bíblia fala que Deus rejeitou, a Bíblia diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. A Bíblia não diz que Deus rejeitou a oferta de Caim e depois Caim. A Bíblia diz que Deus rejeita Caim
e a sua oferta. Ao passo que de Abel, a Bíblia diz que Deus aceitou Abel e a sua oferta. É diferente. Ele aceita ou não a pessoa, muito mais do que o resultado do que essa pessoa produz. Porque Deus se relaciona com a pessoa, não com produtividade. Deus não é um chefe que vai te cobrar metas. Eu vos designei para que vades e deis fruto. Quais são os seus frutos? Deixa eu fazer uma conta aqui, vamos fazer a pesagem, vamos fazer a amostra, vamos aquilatar o seu... Não, não. Deus chamou para que a gente vá e dê fruto, mas quando a gente frutifica, Deus se relaciona conosco. Porque Jesus mesmo falou, sem mim nada podeis fazer. Então o fruto que produzimos é resultado do trabalho dele em nós, para que ninguém se glorie. E a Bíblia fala de inveja. Então Deus aceita Caim, aceita Abel e a sua oferta, e rejeita Caim e a sua oferta. A Bíblia diz que abateu sobre Caim frustração e rancor. Mais ou menos como que nós acabamos de ler, definição do Wikipédia. Raiva, ódio, frustração e rancor pelo que o outro recebeu. E essa mistura de frustração e raiva, a Bíblia diz que o semblante de Caim caiu. Deus perguntou, por que andas irado e descaiu o teu semblante? Por que você está abatido e você anda irado? As duas misturas da inveja, os dois sentimentos, os dois ingredientes básicos que começam a gerar a inveja, a frustração e a ira. E o resultado disso não foi outro, senão Caim assassinando o seu irmão Abel. A Bíblia diz também que Saul teve inveja de Davi, e a inveja de Saul começou pela ira, pelo medo, passou pela mentira. Ele disse que ia dar uma mulher para Davi, e aí então quando chegou na época de dar aquela mulher para Davi, ele deu para outra pessoa, e a Bíblia diz que ele tinha inveja, que ele perseguia Davi, que ele começou a perseguir Davi, e que no final ele acabou sendo... Ele tirou a sua própria vida e ele era atormentado por um espírito maligno. A inveja, quando ela é não tratada logo no seu começo, ela escraviza. Vocês se lembram da palavra de Jesus? Todo que comete pecado é escravo do pecado. A inveja, ela escraviza. A inveja faz com que as pessoas tenham reprodução de atitude que às vezes não gostaria de ter, mas ela não consegue agir diferente, porque ela está escrava daquilo. E a Bíblia diz que Saul era atormentado por um espírito maligno, e que esse espírito maligno deixava Saul transtornado. E apesar de Saul estar numa posição superior à posição de Davi, Saul sentia medo de Davi, Saul sentia-se ameaçado por Davi. A Bíblia diz que o Espírito de Deus retirou-se de Saul. E tudo isso sendo alimentado pela inveja. Mas nessa noite, eu gostaria de falar de uma inveja que talvez você não conheça. De uma inveja que é muito sutil. Eu gostaria de dizer para você de um homem que talvez você nem imagine que poderia sentir inveja, mas que alguns estudiosos, como o Hernandes Dias Lopes e o Ricardo Gondim, nos seus comentários da Bíblia, nas suas exposições, eles perceberam, eles conseguiram garimpar e tirar lá aquele fiozinho, e eles detectaram uma inveja que eu achei muito interessante. Todos aqui, quem aqui nunca ouviu falar de Paulo? Paulo, depois de Jesus, é o homem mais importante do cristianismo. O cristianismo tem 3 grandes nomes: Jesus Cristo, Paulo de Tarso e Martinho Lutero. Paulo é o segundo homem no cristianismo, mais importante do que Pedro e mais importante do que Tiago, pastor da primeira igreja. Tiago, irmão do Senhor, pastor da igreja de Jerusalém. Paulo foi o homem que sistematizou a doutrina cristã e ele levou o cristianismo do judaísmo, ele levou o cristianismo para todas as nações, para que você e eu hoje reuníssemos em nome do Senhor. Nós estamos aqui em nome do Senhor porque Paulo foi usado por Deus. Paulo é um homem inegável, é um homem que trabalhou, é um homem que você não tem o que discutir sobre ele, é um homem de Deus, é um homem que foi usado por Deus. Porém a Bíblia diz que Paulo
A Bíblia não diz expressamente, mas lendo a Bíblia, garimpando os textos que nós vamos garimpar, você percebe que havia um sentimentozinho dentro de Paulo, e que teve que ser tratado, e que na sua morte, ele teve que tratar com esse sentimento chamado de inveja. Paulo era um homem que antes de ser cristão, ele perseguia a igreja. A Bíblia diz em Atos, capítulo 8, versículo 3, vou pedir para você abrir, Atos, capítulo 8, versículo 3. Nós vamos ler alguns textos de Atos. Atos 8, 3. Estão ouvindo aí as folhas se mexerem? Atos 8, 3. Diz assim: Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando os homens e mulheres, encarcerando-os, levando-os ao cárcere. O verbo assolar, de acordo com Hernandes Dias Lopes aqui, ele significa um animal selvagem despedaçando a sua vítima. Provavelmente Paulo torturou alguns cristãos. Lá em Atos 26, 11, por favor, abra, Atos 26, 11. Eu vou te pedir, abre aí, se você marcar, lembra depois, Atos 26, 11. Isso antes de se tornar um cristão. Atos 26, 11, o próprio Paulo diz: muitas vezes castiguei por todos na sinagoga, obrigando-os a falar. A palavra aqui, obrigar, ela traz uma ideia de tortura. Ninguém pode obrigar um outro a fazer algo que não queira, senão pela chantagem ou pela tortura. E os cristãos não eram chantageados, então provavelmente Paulo se utilizava da tortura. Então Paulo era um homem que fazia uma tortura física ou psicológica, talvez psicológica. Física no sentido de pegar, tirar da sua casa, levar preso. Talvez não de bater, mas a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Então Paulo era um homem cheio de ameaças, um homem de um gênio forte. Então no começo do seu ministério, Paulo foi muito rejeitado. Ele foi visto com muita desconfiança pelos cristãos. E Paulo então, por causa dessa desconfiança, ele começa então tendo que se reafirmar. Várias vezes você vê Paulo, principalmente na carta aos Coríntios, Paulo defendendo o seu ministério apostólico, porque as pessoas não acreditavam que Paulo poderia ser um apóstolo, porque Paulo perseguiu a igreja, e Paulo então tinha que ficar se reafirmando que ele era um apóstolo. Das 13 cartas que Paulo escreveu, nas 9 cartas ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo de Cristo, Paulo, apóstolo. Ele ficava tentando se reafirmar, tentando se fortalecer. Por quê? Porque ele era visto com desconfiança. Então Paulo, ele precisava dessa identificação. Paulo, ele precisava ser reconhecido como apóstolo. E provavelmente, de acordo com o texto que nós vamos ler, Paulo, ele então começou a sentir inveja de Pedro. Por quê? Lá em Gálatas, capítulo 2, versículo 8, vou pedir para você abrir, Gálatas 2, 8. O texto diz assim, Gálatas 2, 8. Pode abrir. Diz assim: pois aquele que operou eficazmente em Pedro, no apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios. Paulo ficava se comparando com Pedro. Paulo ficava tentando, Pedro foi para cá, então eu também não sei o quê. Pedro vai para lá, então eu também. Se Pedro fez isso, Pedro fez aquilo. Sempre se medindo, sempre precisando de uma afirmação interior, ou para que as pessoas pensassem que ele era: se ele fez tal coisa eu também vou fazer, se ele fez tal coisa eu também vou fazer. Ele ficava se medindo. E ainda em Gálatas, no capítulo 2, versículo 6, Paulo, quando ele vai falar de Pedro, de Tiago e de João, ele diz assim no versículo 6 do capítulo 2: e aqueles que pareciam ser de maior influência, quanto que tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência de homem. Esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Paulo estava falando de Pedro, de Tiago e de João, o homem que esteve ao lado de Jesus durante a ceia. Paulo estava falando de Pedro, um homem que pregou e 3.000 almas se converteram. Paulo olhava para Pedro e falava assim: nada me acrescentou. Ou seja, eu sou melhor.
Eu não preciso dos seus ensinamentos, porque eu sou... Paulo era poliglota. Paulo era um homem que falava no mínimo 3 línguas. Paulo era um homem que foi instruído aos pés de Gamaliel. Então Paulo se considerava alguma coisa. E Paulo, de acordo com o texto de Gálatas aqui, Paulo, levado por esse sentimento que não está explícito, repito, isso não está explícito na Bíblia, mas você começa a distinguir dos versículos, Paulo chega ao ponto de atacar Pedro. É bem verdade que o motivo era justo e a causa era correta, mas a atitude como Paulo fez isso, demonstra que havia algo dentro de Paulo, porque isso poderia ter sido feito de uma outra forma, mas Paulo resolveu fazer na frente de todo mundo, numa tentativa de desmoralizar Pedro. E Paulo diz, a Bíblia diz em Gálatas ainda, capítulo 2, versículo 14, na versão King James: contudo, assim que percebi que não estava portando de acordo com o Evangelho, repreendi Pedro na presença de todos. Então você começa a observar que da parte de Paulo, começa a haver uma inveja em relação a Pedro. Paulo começa a nutrir um sentimento que vai ganhando contornos, que até então você não consegue distinguir, e você não tem um apontamento, um diagnóstico, mas conforme você vai investigando dos textos da Bíblia, você começa a observar contornos de um sentimento que a Bíblia chama de inveja. E você observa isso pelo próprio livro de Atos. Atos é dividido em 2 grandes partes. Do capítulo 1 até o capítulo 15, Atos se concentra em Pedro. Do capítulo 15 até o capítulo 28, Atos se concentra em Paulo. E se você observar todas as coisas que Pedro faz, Lucas faz questão de dizer que Paulo também fez. Até os seus companheiros de viagem eram levados. Isso é lógico que não é de uma forma explícita, mas você observa pela própria narrativa de Atos, que foi registrada por Lucas, que era companheiro de Paulo, que existe essa comparação, essa necessidade de comparar, para poder dar credibilidade. Você quer um exemplo? Vamos te dar algum exemplo? A Bíblia fala que Pedro fez 5 grandes discursos. Então tudo que eu for falar de Pedro é até o capítulo 15. Tudo que eu for falar de Paulo é de 15 ao 28. Atos registra 7 grandes discursos de Paulo. A Bíblia diz em Atos 3 que Pedro cura um coxo. Atos 14, Paulo cura o quê? Um coxo. Para a gente resumir aqui, eu tenho vários. Para a gente resumir, a Bíblia diz que Pedro ressuscita Dorcas. Em Atos 9. Atos capítulo 20, a Bíblia diz que Paulo ressuscita um jovem chamado Eutico. A Bíblia diz em Atos 5 que a sombra de Pedro curava. A Bíblia fala em Atos 19 que os lenços e aventais de Paulo curavam. A Bíblia fala em Atos 12, capítulo 6, que Pedro é milagrosamente liberto da prisão. Um anjo vem, desce, quebra as cadeias e traz Pedro para fora da prisão. A Bíblia fala em Atos capítulo 16, que Paulo está preso, cantando, e desce um anjo e quebra as algemas. Então você começa a observar, no próprio escritor que acompanhava Paulo, que existia, que ele era influenciado por esse sentimento que vinha de Paulo, nessa necessidade de se provar e de dizer. Talvez foi por isso que Paulo escreveu: ainda que eu faça, ainda que eu pregue, ainda que eu fale, se eu não tiver amor, eu não sou nada. E Paulo dizia: eu trabalhei mais do que todos os outros apóstolos juntos. Mas Pedro não se incomodava. Por quê? Pedro tinha andado sobre as águas. Pedro tinha visto a transfiguração. E ainda falou na transfiguração. Pedro falava demais. Depois que Jesus ressuscitou, o que Jesus falou para as mulheres? Vai lá e anuncia para Pedro. Vai lá falar com o Pedro. Pedro não precisava ficar provando que era apóstolo. Não precisava ficar falando assim: eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, eu sou apóstolo, me aceita, eu sou apóstolo. Não! Pedro era resolvido. Pedro sabia quem ele era.
Por isso esse sentimento não cresceu. Tanto que Pedro, na sua segunda carta, você não precisa abrir por causa do nosso tempo, em 2 Pedro 3,15, Pedro fala com bondade em relação a Paulo. Ele diz assim: e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor, como igualmente o nosso amado irmão Paulo escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Pedro não tinha problema. A inveja, ela não traz problema para quem é invejado. Às vezes traz, porque isso se traduz em perseguição. Mas o problema da inveja reside onde ela mora. O hospedeiro desse parasita chamado inveja, é ele que sofre. E como Pedro não ligava, até porque Pedro era mais velho do que Paulo, Paulo canaliza esse sentimento ruim para quem? Para Marcos. Sabe o Marcos da Bíblia aqui, que escreveu o Evangelho? A Bíblia fala que ele escreveu o Evangelho baseado nas pregações. A Bíblia não. Os estudiosos dizem que ele escreveu esse Evangelho baseado nas pregações de Pedro, que ele era muito amigo de Pedro. Pedro chama Marcos de filho. Pedro tinha Marcos na mais alta estima. E quando esse sentimento diabólico não conseguiu atingir Pedro, esse sentimento foi canalizado para Marcos, a ponto de, quando Marcos abandonou Paulo na sua primeira viagem missionária, porque o texto dizia, a Bíblia fala que Deus chamou, que na igreja havia profetas e mestres, e a lista começa com Barnabé, vai dizendo alguns nomes, e o último nome é Saulo. O último nome da lista começa com Barnabé e termina com Saulo. E o Espírito Santo diz: chamai-me agora, Barnabé e Saulo. E a primeira viagem então começa, Barnabé e Saulo, e o Lucas vem descrevendo, Barnabé e Saulo. Quando chega na Panfilha, no capítulo 12, a Bíblia diz, começa a falar assim, Paulo e Barnabé. Provavelmente houve ali uma mudança de liderança. Paulo quis assumir a liderança, e Barnabé, como era um homem mais velho, mais pacato, um coração de pastor, ele não ligou para isso. Porém, João Marcos não aceitou, e lá no capítulo 12, na região da Panfilha, ele deixa, a Bíblia fala que ele sai da primeira viagem missionária. E quando então começa a elaborar a segunda viagem missionária, a Bíblia diz que Barnabé quer levar consigo João Marcos, mas Paulo não aceita. Paulo diz assim, ele me rejeitou. Por que você acha que Paulo brigou com Barnabé por causa de João Marcos? Só porque ele saiu? Não, é porque Paulo se sentiu rejeitado por João Marcos. Então quando Paulo se sente rejeitado por João Marcos, ele fala assim, ele feriu o meu orgulho, ele não aceita a minha liderança, ele não aceita que eu sou apóstolo, e ele é amigo de Pedro. Então eu não quero, e a Bíblia diz que a desavença entre eles foi tamanha, que Barnabé foi para um lado e Paulo foi para o outro. E o Hernandes Dias Lopes diz no seu comentário da Bíblia Agnus, que as consequências para a igreja foram grandes e foram graves, por causa desse sentimento que não foi curado. Os estudiosos da Bíblia dizem que se Paulo e Barnabé tivessem continuado juntos, os impactos do Evangelho seriam muito maior na história. Mas por causa dessa inveja, desse sentimento maligno, que eu e você também temos. Não adianta a gente colocar Paulo na parede e crucificar. Não, isso aí é para refletir o que tem dentro de nós. É fácil chegar e falar, Barnabé, Paulo invejoso, Eva pecou, Adão pecou. Eu faria o mesmo. Aliás, eu peco todos os dias. Por que você acha que eu estou pregando de inveja? Por quê? Porque isso também me corrói. Eu tenho que tratar isso. E por muito tempo eu neguei. Por muito tempo isso foi estimulado em mim, fazendo-me comprar coisas de que eu não precisava. Mas o dia que eu resolvi tratar isso, minha vida começou a dar uma mudada. E digamos que eu estou no meio do tratamento. É fácil eu chegar aqui e falar, eu estou pregando isso e não passo por isso. Não. Digamos que eu estou no meio do tratamento. Você já viu quando o cara tem uma infecção, ele dá um tratamento de antibiótico? Dá uma melhorada, o cara quer parar de tomar antibiótico, não, William? Melhorou, aí o que os médicos falam? Não, vai até o final. Mas eu já melhorei, mas vai até o final. Porque senão ele volta com força. Digamos que eu estou no meio do tratamento da minha inveja.
Só que Paulo teve que tratar isso. Paulo era um homem de Deus. Paulo pregava, Paulo era usado por Deus. Ele carregava isso. Sabe o que isso me faz lembrar? A história de Naamã. Naamã era um herói de guerra. Só que a Bíblia diz que ele era um leproso. Era um herói que carregava uma armadura muito bonita, mas tinha uma lepra por dentro. Quantas vezes eu me senti assim? Às vezes trazendo a presença de Deus, mas por dentro aquele sentimento diabólico. Aquele sentimento, desculpa a palavra, mas você tem direito de ouvir a verdade. Eu não vim aqui dizer coisas bonitas, mas aquele sentimento de desgraça, de ódio, de raiva, de inveja. E não foi, quando eu olho para Paulo, eu vejo que não foi diferente com Paulo. E Paulo foi muito mais do que eu. Paulo, a Bíblia fala que ressuscitou uma pessoa, que os lenços de Paulo curavam. Mas Paulo carregava esse sentimento. E a Bíblia, a história vai contando, a tradição da igreja vai contando várias ocasiões. Paulo ficou preso com Marcos por algum tempo. E antes de morrer, Paulo escreve para Timóteo e fala o seguinte: Timóteo, eu vou morrer. Paulo está preso em Roma. Não essa prisão do final do livro de Atos. O final do livro de Atos não é o final da história de Paulo. Aliás, a carta de Coríntios que você lê, a segunda carta aos Coríntios, na realidade ela é a quarta carta de Coríntios. A primeira é a primeira, aí tem uma segunda, tem uma terceira e tem a quarta. A segunda e a terceira foram perdidas. Então você está lendo a primeira e a quarta, de acordo com algumas pessoas que estudam a Bíblia. Então a história não termina lá em Atos 28, a história de Paulo. Depois daquela prisão, Paulo é solto, Paulo começa a pregar. Marcos é preso com Paulo, provavelmente ali eles se reúnem, se tratam. E quando Paulo está para morrer, ele escreve para Timóteo, na sua última carta, ele diz assim: Timóteo, eu vou morrer, a minha vida vai ser entregue por libação, ou seja, por oferta, por sangue derramado, uma oferta derramada no altar, é o que ele fala como libação. E ele diz assim: eu preciso das coisas que mais me importam. E Paulo pede a presença de 3 pessoas. Ele pede para Timóteo: Timóteo, me traz Lucas. Isso está registrado em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Ele fala assim: Timóteo, eu vou morrer, eu não vou escapar dessa. Deus já me revelou. Então eu quero as 3 pessoas mais importantes na minha vida. E ele pede Lucas, pede Timóteo. Eu quero que você leia. Quem que ele vai pedir? 2 Timóteo 4:11. Antes dos irmãos colocarem, abre a sua Bíblia. Quem que ele vai dizer? Quem que ele vai falar? Eu vou morrer. E as pessoas, quando elas estão à beira da morte, elas não escondem nada. Elas revelam seu coração por inteiro. Elas não ocultam nada, porque elas estão diante de um momento crucial. E Paulo ele diz no versículo 11: somente Lucas está comigo. Toma contigo também Marcos. Paulo curou. Sabe por quê? Porque não importa o que a gente faça, não importa o quão usado a gente seja por Deus. Paulo fala, nós não lemos isso em 1 Coríntios? Ainda que eu fale a língua dos... Não lemos isso? Você vê, a gente começa a ler a Bíblia, acha que vai falar de amor, mas a gente está falando do que o amor não é. E quando Paulo começa a escrever, ele fala: ainda que eu fale a língua dos homens, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu saiba todos os mistérios, todas as ciências políticas, econômicas, ainda que eu tenha todos os conceitos, ainda que eu entregue o meu corpo para ser queimado. Quem aqui faria isso? Quem aqui em sã consciência entregaria o seu corpo para ser queimado? E Paulo continua: ainda que eu venda todos os meus bens e distribua ao pobre. Ele fala: sem amor eu nada serei. Paulo sabia. Por quê? Porque Paulo carregou por muitos anos esse sentimento de inveja. E a Bíblia diz em Tiago, capítulo 4, versículo 2, que esse sentimento de inveja, ele assola os crentes. Eu sei que o nosso horário está enxuto, mas eu vou ler esse texto numa versão chamada A Mensagem. Nessa versão, a Mensagem diz assim, vou ler Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 4, na versão A Mensagem. Diz assim: de onde vêm todas as guerras e conflitos que assolam o mundo? Vocês acham que isso acontece sem razão? Do que Tiago está falando? De onde tem as brigas na igreja? Tiago vai dizer: você acha que é sem razão que tem briga
na igreja, no mundo? Olha só o que Tiago fala. Vocês acham que é sem razão? Olha o que Tiago diz: raciocinem, pensem. As guerras acontecem porque vocês exigem. É do meu jeito ou nada feito. E para terem o que querem, lutam com unhas e dentes. Vocês desejam o que não têm e são capazes de matar para consegui-lo. Eu estou lendo a Bíblia, realmente. É a versão, a mensagem. Vocês são capazes de matar, invejam o que é dos outros e chegam a apelar para violência. Eu estou lendo a Bíblia. A sua versão tradicional, ela vai dizer o seguinte: cobiçais e nada tendes, matais e invejais. Então, o mesmo sentimento que estava dentro de Paulo, Tiago diz que está dentro das vezes, dentro da gente. E Tiago fala que se manifesta por meio de brigas, disputas. Muitas vezes isso acontece como? Por causa de protagonismo. Protagonismo, likes. As pessoas querem aparecer, querem ter uma ascensão e acham que isso merece luta. Muitas vezes, para se aparecer, para ter um protagonismo num evento evangélico, pessoas pisam em outras, só para aparecer. Comentava com o Boanerges essa semana. Boanerges, a impressão que dá é que não quer ser usado por Deus, quer usar Deus para se aparecer. Tiago fala: vocês matam. Mas eu nunca matei. Mas não é matar fisicamente, matar com palavras. A Bíblia fala que palavras matam. E chegam a apelar para a violência. Que tipo de violência? Violência verbal. E às vezes até em vias de fato. Tem gente que vai para vias de fato. Só que o mais importante de tudo não é falar da inveja, é falar de como curar a inveja. Porque a Bíblia fala que o amor não é, dos itens que o amor não é, o primeiro é a inveja. E a inveja vai gerando todos os outros. Então, como curar a inveja? A Bíblia diz em Provérbios, capítulo 28, versículo 13: aquele que esconde os seus pecados não prospera, mas aquele que os confessa, fala. Você tem coragem de dizer, se você for invejoso, eu sou invejoso? Tem gente que não tem. A Bíblia diz: aquele que encobre não prospera, alcança. Paulo carregou um ministério de 20, 30 anos. Muitas vezes carregou a inveja junto consigo. Mas quando ele vai morrer, ele fala: eu quero Marcos. É porque ele já tinha tratado essa inveja. Como curar a inveja? Confessar. O Salmo 32 diz: enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, porque a tua mão pesava sobre mim dia e noite, até que eu disse: confessarei-te o meu pecado. E a Bíblia diz em 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. Eu peço para que você abra, a gente vai encerrar. Abre aí, 1 João 1, 8. A carta lá de perto de Apocalipse. 1 João, capítulo 1, versículo 8 e 9. A Bíblia diz: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. Você já pensou você ser o próprio traidor? O traidor de si mesmo? Chegar diante de Deus e falar: Deus, eu fui traído. E Deus olhar para você e falar assim: você é o traidor. Qual seria a reação? João fala: se dissermos que não temos pecado, nós mesmos nos enganamos. Nós nos auto-sabotamos. Meu Deus, que loucura! Mas, entretanto, porém, todavia, contudo, não obstante, apesar de confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e purificar da injustiça. Então o primeiro passo para você curar a inveja é confessar. Qual que é o problema de confessar? O problema é que às vezes a gente não vê.
como eu disse, o marketing vai dar um nome bonito para sua inveja. Ele vai fazer com que o diabo vai tentar fazer com que você pense que é ciumento, vai tentar fazer com que você pense que é zeloso, vai tentar fazer com que você pense que é uma pessoa que está zelando pelas coisas, que está tentando fazer tudo certinho. Esse é o problema, é o engano. Mas quando caem as vendas dos olhos, Deus te coloca, Ele te tira da posição de escravo do pecado, te coloca na posição de decidir. Te coloca de volta no jardim. Você estava escravo do pecado, Ele te coloca de volta no jardim. Agora você decide. Confesse. Se Deus mostrou para você, é um conselho que eu te dou. Abra sua boca e fala: eu sou. Fala como Davi: eu conheço o meu pecado. Eu nasci em pecado. Eu conheço. Ele está diante de mim. Olha os meus ossos. Olha a minha vida. Olha que depressão, que deprimência que eu estou. Eu tenho gemido de dia e de noite. E não é por causa de lutas externas, é por causa de lutas internas. E a Bíblia diz que o salmista fala: bem-aventurado o homem cujo pecado é perdoado. Porque quando ele fala e confessa e põe para fora, é uma libertação. Você fica livre, você não fica mais escravo da inveja. Você não precisa agir mais de acordo com os padrões da inveja. Você é livre para amar. Por isso que Paulo fala: o amor é paciente, benigno e não inveja. Porque quando há inveja começa a vir todas as outras coisas, soberba, ufana é vazio, provavelmente vaidade, aí começa a vir todas as outras coisas. Por isso você tem que matar o mal na raiz. E o maior inimigo nesse texto, que Paulo diz, o maior inimigo do amor é a inveja. Amar. O que é amar? É estender a mão, é se dispor, é se colocar no outro, no lugar do outro, é se colocar no seu lugar. Não querer ser quem você não é, não querer fazer o que Deus não te chamou para fazer. A Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer. É se colocar no seu lugar, é se importar, é orar. De acordo com Tiago, inveja é sinal de imaturidade, não cresceu. E de acordo com Paulo, 13:11, Paulo diz assim, a gente encerra com esse texto. Pode ir para Coríntios 13:11 que a gente encerra. Eu peço perdão pelo horário, mas eu preciso falar isso. 13:11. De coração, eu peço perdão, mas a gente vai encerrar com 1 Coríntios 13:11. De acordo com Tiago, invejais, matais, nada tendes, porque sois crianças mimadas. E Paulo diz, no versículo 11, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Paulo diz que o amor, ele é sinal de maturidade. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. E ele foi curado pelo amor. E eu preciso, não posso sair daqui nessa noite, se eu não te fizer essa pergunta. Se Deus falou com você, e você sabe, que você sabe, você sabe. Se você tenta se enganar, é outra história, mas você sabe. Porque ninguém é inexcusável diante de Deus. Então, se você sabe que você tem sido invejoso ou invejosa, eu te convido a orar. Eu te convido a confessar o seu pecado, como eu tenho feito com o meu, todos os dias. Eu tenho feito. O que você acha que eu faço? Você acha que eu não tenho esse problema? Por que você acha que eu estou pregando sobre isso? Então eu te convido a fazer como eu tenho feito. E eu te falo, rapaz, é bom demais. É bom demais, sai um peso, é tão bom. Então eu te convido, eu quero passar para você aquilo que Deus está fazendo na minha vida, é muito bom. E se você está sendo vítima, está sendo hospedeiro desse vírus maldito chamado inveja, eu te convido a orar. Eu vou pedir para que todo mundo se levante, a gente vai orar. Você não vai precisar se expor.
Você vai se expor diante de Deus, não diante dos homens. E você vai orar. E você vai orar comigo, ainda que o horário esteja avançado, mas nós precisamos fazer essa oração. E você vai orar. Você vai abrir o seu coração. E você vai dizer: cura-me, porque eu sou pobre e pecador. Como dizia o salmista, como dizia o profeta Isaías: eu não passo de homem, de pó, verme de Jacó. Você vai abrir o seu coração. Você não vai chegar diante de Deus exigindo nada, numa posição de destaque. Você vai chegar diante de Deus como pó, porque você é pó, eu sou pó. E você vai chegar diante de Deus como pó, com a boca no chão, com humildade, e vai dizer: Deus, eu estou leproso espiritualmente, eu sou um herói de guerra, eu posso parecer um herói de guerra para muitas pessoas, porque elas não veem a lepra que está dentro, debaixo da armadura, mas o Senhor vê, porque o Senhor tem olhos de fogo. E você vai dizer: Senhor, me perdoa, me cura, me sara. Se você quer ser liberto dessa desgraça, dessa maldição, você precisa confessar o seu pecado. Você precisa abrir o seu coração e você precisa dizer para Deus: Deus, me cura. Eu posso passar pela luta que for, mas eu não quero carregar essa luta dentro, porque a tua palavra diz que o Senhor veio para que tenha vida e vida em abundância, prazer de viver. Eu quero a paz de Jesus. Eu quero o que Pedro tinha, que quando Pedro estava para ser morto, na noite que ele ia ser morto, de manhã a Bíblia diz que ele dormia, de em paz que ele estava. Eu quero essa paz, eu quero esse amor, eu quero permanecer no seu amor. Me cura. O Senhor falou comigo nessa noite: mostra para mim o que eu tenho que fazer, me dá uma estratégia, mas eu dou o primeiro passo, que é te confessar. Eu confesso a ti: me perdoa, Senhor, me sara, me cura. Eu não consigo, porque eu sou pó, porque eu estou enfermo. Olha para mim, Senhor, o que eu tenho produzido para ti. E eu não estou falando de produção gospelmente conhecida, eu estou falando de produção espiritual. Qual que é o fruto do Espírito que eu tenho dado? Me cura, Senhor. Se você está orando dessa maneira, Senhor, nós te pedimos: cura-nos. Assim como eu estou no meio desse tratamento, Pai, assim como o meu irmão Paulo passou muitos anos sendo tratado disso, talvez aqui tenha pessoas que estejam te orando. Olha para essas pessoas, Senhor, e dá forças para elas combaterem, meu Deus. Dá forças para elas reconhecerem os seus pecados e lutarem contra esse sentimento. No nome de Jesus nós te pedimos: derrama o seu bálsamo, derrama a sua cura, derrama a sua unção e despedaça esse jugo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.